Eu vou aproveitar essa pergunta do tô só dando uma olhadinha e vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu na loja semana passada. Uma vendedora, uma colega minha, estava na vez, já tinha mais de uma hora e já estava ansiosa, né, porque não entrava cliente. E entrou um cliente e ela deu um boa tarde super animado porque ela tá focada para bater a meta dela. E o cliente respondeu algo pior do que tô só dando uma olhadinha. O cliente falou: tô só passando o tempo. Ela tava assim ao meu lado, eu só vi ela deu boa tarde, né? Toda animada, entusiasmada. Eu só vi ela murchando assim, quando ele falou: tô só passando o tempo. Naquele momento, eu consegui identificar o quê? Que todos os pensamentos intrusivos e sabotadores estavam passando pela cabeça dela. Pensamentos como: meu Deus, eu já tô há uma hora na vez, como é que isso acontece comigo? Eu tô precisando bater minha cota. Eu não vou falar palavrão aqui, mas vocês sabem o que passa na nossa cabeça nesse momento, né? E eu vi que ela murchou. E o atendimento dela ia acabar ali. Eu só falei para ela: vai atender ele. Porque eu sabia que quando eu falasse isso para ela, isso ia dar uma impulsionada nela. E foi o que ela fez. Ela saiu de onde ela estava e foi imediatamente próximo ao cliente. Quando ela chegou próximo ao cliente, eu também sabia que só esse vai atender o cliente não ia funcionar, porque esse tô só passando o tempo deu uma desmotivada muito grande nela. Quando ela chegou próximo ao cliente, o cliente estava olhando um sapato. E aí o cliente perguntou a ela o valor daquele sapato. Ela respondeu de forma automática o valor, porque ela já sabia o valor daquele sapato. E ela ainda estava, né, ainda não tinha voltado ao estado normal dela, ela estava ali na metade. O que eu fiz? Eu me intrometi na venda e falei: fulana, eu acho que esse sapato teve remarcação. Por que eu fiz isso? A gente tem uma liberdade lá na loja, eu sou VR, então eu tenho essa liberdade de, às vezes, entrar na venda deles para ajudar da forma que for necessária a venda dos meus colegas. Então eu fiz isso porque eu sabia que isso geraria duas ações. A primeira é: se o sapato realmente tiver sido remarcado, isso vai gerar um desejo maior no cliente de aproveitar aquela oportunidade. 2, o tempo que ela tem de pegar o sapato e ir até o caixa dá um tempo maior para o cliente olhar aquele sapato e gerar um desejo nele de experimentar o sapato. E assim ela fez. Ela foi olhar o valor e o sapato realmente tinha sofrido alteração ali no valor dele. O cliente experimentou e, resumo de tudo, o cliente acabou levando 2 sapatos iguais, de cores diferentes, e era um cliente que tô só passando tempo. Então, assim, não desistam dos clientes de vocês. Eu sei que é muito fácil a gente deixar esses pensamentos sabotadores e intrusivos atrapalharem as nossas vendas. Quando eu falo com vocês sobre reclamação, sobre a gente controlar o que a gente está pensando, é muito sobre isso, porque ela poderia muito bem ter ficado no lugar onde ela estava e não ter se prontificado a chegar próximo ao cliente. O cliente poderia achar um descaso da parte dela e não querer ver nada, nem querer experimentar, entendeu? Ou então ela poderia ter ficado onde ela estava e, com a resposta do cliente, ela se desmotivar totalmente e começar a conversar comigo ou com outro colega que também estava ao lado. Então, assim, a gente tem que cuidar muito na forma como a gente se comporta, a nossa reação em relação ao que o cliente fala pra gente. A gente tem que manter a nossa autoconfiança e se manter focado realmente nas vendas, independente do que o cliente fale para você. Porque se você se deixar levar pelo externo, o seu interno vai te prejudicar. Então, eu sei que é muito difícil, mas a gente não pode deixar o nosso externo afetar o nosso interno. Porque assim como ela, né, ficou desapontada com a resposta do cliente, a gente pode fazer isso
e desistir da metade dos clientes, porque metade dos clientes falam pra gente, tô só dando uma olhadinha, tô só passando tempo. Então, assim, a gente tem que se manter focado e manter a nossa mentalidade no nosso objetivo, tá? Independente do que o cliente fale pra gente, a gente tem que manter o nosso atendimento do início ao fim e atender todos os clientes, mesmo os que falam, tô só dando uma olhadinha, da mesma forma que a gente atenderia um cliente que já chega falando o que ele quer, tá bom? Façam isso e eu tenho certeza que vocês vão conseguir aumentar a taxa de conversão de vocês, tá bom?